com essa identidade aqui de Gênesis 26, né, que fala de Isaac, que a gente pode tomar posse. Aí diz assim, houve fome naquela terra. Gênesis 26. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Então, isso aqui, Deus estava falando para Isaac, que tinha feito um juramento para Abraão, né? Que essas terras Deus iria entregar. Então, muitas vezes, a Bíblia nos fala quem somos, a nossa identidade, né? As promessas que tem sobre nós através de Jesus, porque Deus ele trouxe Jesus para nós. E o véu foi rasgado. Então, com Jesus, hoje, não há mais condenação. Tudo depende da nossa obediência na palavra, daquilo que Deus nos prometeu. Então, muitas vezes, quando a gente não reconhece a nossa identidade, de saber que eu sou filha de Deus, Deus me trouxe para a terra. Se você descobrir os seus dons, eu sou profeta. Deus disse, você vai ser uma grande pregadora. Deus disse, irmã Rosilene, você vai ser uma levita, uma cantora e vai ser uma pregadora. Então, a sua identidade ela tem que se formar naquilo que Deus disse. E se o inimigo se levantar e disser que você não é, você vai ter que dizer, aqui não, eu sou sim. Porque o meu pai me estabeleceu na terra, ele me estabeleceu e disse que sim. Então, eu não posso aceitar que outras pessoas falem o contrário. Porque a partir do momento que eu aceito, a minha mente ela já começa a receber ataques de informações, porque eu vou começar a conviver de acordo com o que eu estou vendo. E nós não podemos conviver de acordo com o que nós estamos vendo. A gente tem que viver de acordo com o que a palavra diz, porque é por fé e não por vista. A nossa vista não tem nada. A gente está vendo muita tribulação, muita perseguição. Tudo que a gente tenta fazer, muitas vezes dá errado, mas a gente tem que fazer o quê? Se apegar à palavra e às promessas. E saber que deu errado, mas que a gente precisa permanecer firme. E não desistir nem desanimar. Não podemos desanimar. Irmã, é tanto esticamento que tem horas que a gente diz, meu Deus, e agora o inimigo está atacando na nossa carne com enfermidade. É dor de cabeça, é virose, é dor na perna, dor não sei onde, é dor em tudo quanto é lugar. Não, está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Tem que sair. Então, seguindo aqui na palavra, né? Aí ele fala aqui no 4, né? 26:4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis, e assim Isaac ficou lá onde Deus mandou ele ficar, em Gerar. Então, debaixo daquela promessa, ele tinha que permanecer ali, né? Ele tinha que obedecer. É o que muitas vezes as pessoas não querem obedecer. Deus dá uma palavra, dá um comando, mas a pessoa prefere seguir conforme os seus pensamentos. Por quê? Porque tudo que quando Deus ele nos estabelece debaixo de uma promessa, vai se levantar situações que você vai olhar assim e diz, não tem condições disso aqui acontecer. Para quê? Para que você saia do caminho, para que você mude a rota. Porque quando você muda a rota, só quem ganha é o diabo. Aí você vai atrasar aquilo que Deus preparou para você. Amém? E aí, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Ela é minha irmã, pois teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher.
por que me disseste que ela era tua irmã? O rei perguntou a Isaque, né? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, o rei, tens ideia do que tu fizeste? Então, assim, essa mentira poderia ter causado uma grande desgraça. Poderia ter causado uma guerra, né? Porque outros homens poderiam ter, né, realmente ficado com ela, tentado atacar ela, né? Ele, na cabeça dele, ele achou que essa mentira pudesse proteger. Mas, na realidade, quem protegeu foi o próprio Deus, né? Porque, com certeza, ele dizendo que era irmão, algum homem poderia ter desejado ou ter querido estar com Rebeca, mas o próprio Deus fez essa proteção com ela, né? Só que na cabeça dele, ele achava que se ele mentisse, as pessoas não iriam matar ele. Isso nos prova que a verdade sempre tem que prevalecer. A mentira ela nunca pode existir, independente do que for. No caso aqui, a fé dele foi um pouco, né, abalada. Por quê? Porque mesmo ele sabendo que poderia ter qualquer tipo de problema, né, de alguém poderia tentar matá-lo ou a esposa dele, mas ele deveria ter feito a verdade. Porque, de certa forma, quando ele disse que ela era irmã, ele abriu uma brecha, né, para que outros homens pudessem, né, desejar, querer casar com ela ou querer ficar com ela. Então, assim, foi algo que, se não fosse a mão do Senhor, ele poderia ter entrado numa situação muito difícil aqui, né? E ele não iria poder dizer nada, porque ele foi quem mentiu, ele foi quem disse que ela era irmã dele, não é verdade? Por causa dela. Então o rei perguntou, né? Tem ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Porque aqui o rei já sabia que Isaac era diferente, né? Que ali era uma descendência diferente, porque realmente, se alguma pessoa tivesse tocado em Rebeca, com certeza tinha trazido maldição para a sua vida, né? E trazido culpa para ele. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Então, a ordem que o rei deu. Então, se ele tivesse falado a verdade, você acha que ele não teria recebido a mesma proteção? Teria, né? Mas você sabe que nós, né, aqui nos mostra que todos nós podemos falhar, que todos nós podemos sentir medo. Mas a gente sempre tem que prevalecer, ficar com a verdade, né? Porque a verdade é que vai nos garantir que nenhum mal vai tocar em nós. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tapavam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado, na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então você veja que o povo de Deus, onde ele chegar, ele prospera. A prosperidade de Isaque era tão grande que começou a despertar muita inveja, começou a despertar muito ódio, muita ira contra ele. Que eles começaram a tapar os poços para impedir o crescimento dele. Mas você sabe que quando você está com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus, pode se levantar quem se levantar. Não vai impedir. Quando Deus estabelece uma promessa sobre uma pessoa, sobre um povo, sobre uma nação, não há quem impeça dessa promessa se cumprir. Não há quem impeça. Então Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhe os mesmos nomes, né, de seu pai, lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavavam no vale e descobriram um veio de água. Expulsaram ele da terra, tiraram ele de lá e disseram que ele tinha que ir embora porque ele não poderia ficar lá, porque ele estava mais rico do que todas aquelas pessoas que estavam ali à volta. Então a prosperidade estava nele. Onde ele fosse, ele prosperava. Então, meu irmão, minha irmã, a prosperidade está em você, a bênção está em você. Então, onde você chegar, ela vai fluir. Onde você botar a planta dos seus pés,
a bênção ela vai começar a se estabelecer, o ambiente vai mudar, as coisas vão mudar, as situações vão mudar, tudo vai lhe favorecer, porque a bênção está com você. Você não precisa depender de um emprego, depender de uma situação, não. Está em você. Aquela porta que se abriu, glória a Deus, porque você vai chegar lá e com certeza aquele ambiente vai ser mudado. Aquele ambiente vai ser transformado. Porque o que Deus estabeleceu sobre sua vida é para você chegar nos lugares e desfazer as obras do inimigo. E desfazer as coisas que estão sujas, a sujeira, ela tem que sair. Para que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela prevaleça. Amém? Os servos de Isaac cavaram e descobriram um vale. Olha que extraordinário isso aqui. Enquanto eles estavam tapando o poço para impedir a prosperidade de Isaac, e tiraram Isaac daquela terra, quando chegou em outra terra, os servos dele, em vez de cavar poço, acharam um vale. Acharam uma fonte de água. Olha o que é que o nosso Deus faz. Quando expulsaram ele de lá, levaram ele para outro lugar. Quando alguém te expulsar de um lugar, você não está perdendo nada com isso, não. Quem está perdendo é aquele ambiente, é aquele lugar, é aquela pessoa. Saiba disso. Quando alguém te tirar de um lugar, você pode ter certeza de dizer, rapaz, eu acho que o meu tempo aqui acabou mesmo. Porque, às vezes, as pessoas se agarram com os lugares, com as pessoas. Eu sei que a gente tem que amar, que a gente tem que desejar, mas quando Deus encerra um ciclo, a gente tem que aceitar. A gente tem que dar glória a Deus e avançar e seguir em frente, porque nós sabemos que é andando, que é caminhando, que é seguindo, que a promessa vai se cumprir. Às vezes as pessoas se agarram a situações que Deus já disse, meu amigo, solte sair, saia daí, vá-se embora, vá para outro lugar. E você fica lá, morrendo, chorando, sofrendo. Ah, aqui tem que ser morrendo, tem que ser sofrendo, se arrastando. Não, meu amigo. Se o negócio está morrendo, está sofrendo, está se arrastando, tem alguma coisa errada. Aí você tem que clamar ao Pai, ir lá e dizer, Senhor, já é tempo de eu sair daqui. Porque, irmãos, quando eu estava lá em Salgueiro, para mim estava muito confortável. Eu estava na minha casinha, bem bonitinha, tudo arrumadinho com a minha filha, meu emprego, minha filha na escola, entendeu? Mas o que Deus tinha para mim era uma capital, era algo maior, era mais pessoas, aquelas pessoas ali já não estavam mais me honrando. E Jesus disse, aqui não, filha, chegou teu tempo aqui. Se não te honraram, se não viram, se não aproveitaram daquilo que eu coloquei na tua vida, tu agora vai para um lugar maior. Aí Deus me trouxe para aqui. Aí você diz assim, e aí, irmã Suzana, melhorou? Melhorou muito. Muitas bênçãos. Mas e as lutas e a guerra? Aumentaram 3 vezes mais. Mas também as bênçãos, 10 vezes mais. E é assim que o nosso Deus faz. Não tenha medo. Quando você receber uma ordem, faça. Se é estudar para estudar a palavra, estude. Se é para melhorar, melhore. Se é para fazer um curso, faça. Porque Deus sempre vai te dar direções para você melhorar, porque Ele quer te levar em lugares maiores, para alcançar mais vidas. Viu, irmão Rosilene? Maiores para alcançar mais vidas. Porque o que você carrega é muito grande, não cabe aí. Não cabe, já não está cabendo, está ficando pequeno. Então, Deus vai colocar em lugares maiores, vai levar para sedes maiores, lugares maiores, mesas maiores. Estamos vivendo o tempo da mesa, o tempo da comunhão, do assentar, do ajuntar. Porque através da mesa, Deus vai começar a soprar o teu nome. Amém? E aí eles encontraram um vale, né? Um vale, os poços tudo tapados. Deus disse, agora é um vale que eu vou dar para vocês, uma fonte. Agora não vai precisar cavar mais não, porque vai brotar. Começou a jorrar água, começou a sair para fora. Não precisava mais cavar, não sei quanto tempo. Eu acho que um poço para cavar na mão, no braço, naquele tempo, deveria ser muitos meses para você cavar um poço, para encontrar água lá embaixo. Aí Deus disse, pois é, taparam os poços, agora é uma fonte. Que eu vou botar uma fonte aqui para jorrar. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus facilitador. Deus não dificulta as coisas, não. Deus facilita, quem dificulta é o homem. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa,
Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Persistência, minhas irmãs. Persistam, não desistam. Não é porque você não está vendo nada que você vai desistir, não. Continue, continue. Siga, vá em frente. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi a Bérseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o seu Deus, o pai e seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali. Armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então Isaac, ele era persistente. Ele não desistia. Ele cavava e cavava, porque ele sabia que quando ele chegasse, a bênção estava nele. A bênção está em você, minha irmã. A bênção está em você, meu irmão. Onde você chegar, vai fluir, vai crescer, vai avançar. Não vai parar. Onde você chegar, vai... Se existe um lugar que está parado, você não chegou, pronto. Pode se preparar, que vai ser só crescimento e avanço. É assim. Quando Deus nos faz uma promessa, às vezes a gente fica esquecido. Chega no lugar, meu Deus, será? Que levanta é essa? Que força é essa? Não, é chegar no lugar e dizer, oxe, que negócio é esse que está acontecendo aqui? Pois agora vai ter que mudar. Porque eu cheguei, então se eu cheguei, o negócio agora vai ter que melhorar, vai ter que mudar. Porque Deus disse que eu viesse aqui, que aqui vai haver prosperidade. É assim. Só que as pessoas têm medo de falar. E se você não fala, não acontece. Você precisa abrir a sua boca e precisa falar. Se você ficar calado, não vai acontecer. Se tem uma guerra dentro da sua casa, então fale para essa guerra sair. Se tem uma enfermidade, fale para essa enfermidade ir embora. Se tem alguém atrapalhando, fale para essa pessoa sair do seu caminho. Se tem pensamentos que estão chegando que não provêm de Deus, declare pensamentos, ó, sai fora, Satanás. Aqui não, essas setas de vozes, eu não escuto a sua voz. Eu escuto a voz do Altíssimo. Vai ouvir a voz de Deus através da Bíblia falada, vai ouvir um louvor, vai cantar, faz alguma coisa, mas não permite que nada interfira na sua mente, para que você não se atrapalhe. Aí aqui continua, né? Por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Veio ele Abimeleque de Gerar, o rei, né? Foi atrás de Isaac, com Alzete, seu conselheiro pessoal. E ficou o comandante do exército, né? O rei foi acompanhado com o conselheiro e o comandante do exército atrás de Isaac. Isaac lhes perguntou: por que vieram ver mais uma vez que foram hostis? Por que vieram me ver se vocês foram hostis comigo e me mandaram embora? Mas eles não eram burros. Ele sabia que tinha alguma coisa com Isaac, porque não era normal. Onde o cara chegava, o cara arrasava, meu irmão. Ele chegava no lugar, ele arrasava mesmo, e era água, e era poço, e era... E olha, aqui mais para frente vocês vão entender mais ainda que negócio extraordinário era o que caminha com ele. É o mesmo que caminha conosco. Não é diferente, é o mesmo Deus. Ontem, hoje, sempre e sempre será. Eles responderam, vimos claramente, olha o que eles disseram, vimos claramente que o Senhor será contigo. Está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos afirmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal. Então eles já começaram a sentir medo de Isaac, disseram, poxa, esse homem cresce demais, ele é o cara. Aí eles disseram, não adianta perseguir ele, o inimigo vai fazer isso com você, não vai adiantar lhe perseguir, não vai adiantar tentar tapar os poços, não vai adiantar fazer cara feia para você, não vai adiantar fazer oração contrária, não, porque não prevalece.
Aí o rei se viu numa situação tão coisa que ele disse, não, eu tenho que me juntar com ele. Olha, Deus vai trazer os inimigos para se juntar com você, meu amigo. Vai se juntar, vai chegar e vai dizer, não, eu tenho que ficar do lado dela, fazer uma parceria aqui com ela, porque o que ela carrega aí, o negócio é grande demais. É desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Tu não nos fará mal, assim como nós também não te faremos mal. Mas sempre te tratamos bem e nos... Aí aqui, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te faremos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora, sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque se despediu e partiram em paz. Isaque os despediu, né? E eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Bérseba. Pronto, até aí. Então, vocês estão entendendo o que é que Deus está falando conosco nessa noite? Que não adianta o inimigo, através de pessoas, não adianta situações, não adianta desemprego, não adianta a falta se levantar, porque a prosperidade está em nós. E quando nós obedecemos, né, nós damos legalidade para que todas as bênçãos nos acompanhem aonde nós formos. E as pessoas, elas vão ver e vão ouvir falar de nós. Vão ouvir falar das grandezas que Deus faz. Aí você olha e diz, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho nem para mim. Faltam algumas coisas que eu desejo tanto ter e eu não tenho. Só que existe uma bênção que você carrega, que são bênçãos que o homem não pode ter, não pode comprar, o dinheiro não compra, sabe? São bênçãos que Deus entregou exclusivamente para você, que onde você chegar, a situação, o ambiente, as pessoas vão mudar. E, consequentemente, a prosperidade vai chegar. A Bíblia fala nessa passagem que Isaac, ele prosperava a 100 por 1, meu irmão. 100 por 1. Então, se naquele tempo falava-se de plantações, falava-se de produção de ovelhas, né? As cabras, os bodes, os bois produziam. Eu tenho a impressão que uma cabra de Isaac, eu acho que dava cria com uns 10 carneirinhos. Porque, meu amigo, para crescer desse jeito, a 100 por 1, era demais. Só podia ser Deus, por isso que despertou. Onde ele chegava, ele crescia, os servos dele. Então, assim, ele precisava ter mais pessoas trabalhando com ele, porque ele não dava conta. Era algo extraordinário que estava com ele, e é o mesmo que está em nós. Basta a gente crer, basta a gente acreditar, basta a gente confiar. Então, eu acho uma árvore dele, de fruta, produzia milhares e milhares de frutas. Porque a Bíblia fala que era 100 por 1. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não tenha medo. Você carrega uma identidade de filho, de herdeiro. Já está em você, todas as bênçãos, já está dentro de você, só pegue. Uma vez eu ia saindo de um curso bíblico que eu estava fazendo, o Rema, e uma jovem chegou para mim, eu numa falta, minhas irmãs, numa falta, que tinha dia que eu tinha que escolher o dia que eu ia para o curso, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Tinha dia que eu tinha que ir pela fé e orar por uma carona, e quando eu chegava lá, eu ficava tangarolando, meu Deus, como é que eu vou para casa, Senhor? E nesse dia, eu tinha orado para Deus, para o Uber dar R$10, eu morava na Coab 6, aí em Petrolina, lá no final. E o Uber dava 15, dava 20, 19. E eu disse, Jesus, eu só tenho R$10 para voltar. Ou uma carona, ou o Uber só vai dar esse valor. E eu declaro em nome de Jesus. Nesse dia, eu com R$10 na mão, a irmãzinha me chamou e disse assim, irmã Suzana, eu tenho uma palavra para você. Aí eu já puxei ela no cantinho, diga minha irmã, fala agora, eu recebo em nome de Jesus. Já fechei os olhos, abri a mão assim, ó. Aí ela disse, olha, Deus mandou dizer a você que tudo que você precisa está na sua geladeira.
Aí eu, hã? Aí ela disse, Deus disse que eu dissesse a você, a senhora, que tudo que a senhora precisa está na sua geladeira. Eu disse, na minha geladeira? Ela disse, é. Aí ela foi embora. Eu disse, Jesus da glória, onde é que está essa geladeira? Só que eu precisava orar para que Deus me desse o entendimento. E eu comecei a orar e pedir a Deus. A minha geladeira era a minha boca. Era eu declarar. A minha geladeira era a minha fala. E quando eu declarei que o Uber só ia dar R$10, o Uber deu 9. Quando eu puxei o Uber, deu 9 alguma coisa. E eu comecei a me ficar maravilhada, sabe? Porque a minha vida sempre foi assim, de milagres e milagres e milagres. E milagres assim que para muitas pessoas é muito simples, mas para mim é muito valioso. Entendeu? Deus me dá coisas assim tão simples que para mim é tão valioso que eu fico maravilhada. Tem pessoas que têm vontade de ter carro, de ter casa, deseja de Deus coisas grandes. Eu não, eu desejo coisas simples. Embora Deus tenha me dado tudo isso. Eu fui tão confrontada por causa de um carro que eu perdi. Até hoje eu tenho um problema para resolver, mas está na mão do grande e ele vai resolver. Acho que ele já resolveu. Quando eu chegar lá já vai estar tudo zerado, sabe? E eu nem me preocupo mais com isso, porque isso me incomodou demais e pela glória eu não vou mais me incomodar, né? E aí quando Deus, né, assim, fui tão confrontada com o carro, quando eu chego aqui em Recife, né? Meu cunhado já não dirigia mais, minha irmã nunca conseguiu tirar a habilitação, mas ela vai tirar em nome de Jesus, que ela tem medo. E aí foi o que aconteceu. Deus entregou o melhor carro da casa, um carrão, um Capitu. Minha filha, você vai dirigir esse carro. Ei, faz o seguro no nome dela. Eu digo, mas Jesus, o carro nem é meu. Assim, eu disse, eu estou lhe dando para você dirigir. Se você está dirigindo, é seu. E é assim. Viajo, saio, carrão, confortável, ar-condicionado, gasolina. Do meu bolso não sai dinheiro. Eu já recebo tudo, já é tudo pago. Jesus já pagou, já me dá tudo certinho. Se você olhar assim, você diz, não, essa mulher deve estar ficando doida, mas não, é desse jeito mesmo que Deus faz. Porque a gente, quando é humilhado, minha irmã, pode se preparar, é porque é bênção, é bênção, é bênção. E é favor de Deus onde você chegar. Não se baseie no seu dinheiro, que o seu dinheiro não vai pagar o que Deus vai lhe dar, não paga nem nadinha, não paga. Se baseie naquilo que Deus te prometeu, na palavra, na fé. Não se baseie em recurso, eu não tenho, mas ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Ah, mas Deus tem quanto? Ele tem infinito. Ele tem sem limite. A Bíblia fala que ele é dono do ouro, que ele é dono da prata. Todas as coisas estão sob o comando dele. Tudo. Não fala que diz, é dinheiro, finanças, recursos, bênção. Está sob o comando de Deus. Não, é todas as coisas. E isso se refere a recursos, a dinheiro, a saúde, sabedoria, inteligência, tudo. O que é que você está precisando? É de uma sabedoria extraordinária para criar um objeto, criar alguma coisa. Ore e peça. Eu peço a Deus direto. Deus me deu uma ideia aí, ó. Uma ideia que gere recursos para abençoar o reino, para mandar dinheiro para os missionários, Jesus. Para pegar caminhões e caminhões de comida, entrar nos lugares assim, ó. Dizer, minha gente, vocês querem comida? Pronto, venham para cá escutar, que Deus quer falar com vocês aqui, ó. Venha, tem uma palavra maravilhosa, todo mundo vai escutar. Quando todo mundo ouvir, aí tem comida para vocês. Porque vai ter lugares que você vai ter que entrar com alguma coisa para poder as pessoas te ouvirem. Então Deus vai abençoar, irmã Roslene. Você não vai chegar no lugar de mão vazia. Seu pai é rico, milionário, dono do ouro, da prata. Então você não vai precisar estar se preocupando com recursos, com dinheiro. Não vai. Vai chegar no lugar e não vai chegar de mãos vazias, vai chegar com a sua oferta e vai sair carregada. 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 A senhora crê que se a senhora chegar num lugar, Deus pode levantar uma pessoa para lhe dar um carro, para lhe dar uma casa? A senhora tem fé para receber isso aí? Pois pode se pegar, porque vai ser assim. Vai chegar num lugar assim, ó, e Deus vai levantar. Ó, pega teu carro e dá a ela, que não é teu não. E a pessoa chegar e dá. Pega isso assim e entrega para ela. E vai sair carregada. Porque foi a promessa que o meu pai fez para mim. E eu vejo isso na sua vida. Vejo isso na sua vida. Pela fé. E eu declaro, em nome de Jesus, que vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se... Eu creio. Eu creio. Vai se cumprir. Deus está tocando na sua saúde.
Está tocando no seu corpo, na sua saúde, fazer mais forte, mais resistente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Espero que todos tenham sido abençoados, tenham recebido, né? Que Deus, ele sempre nos levanta, né? Pela sua misericórdia infinita, que são muitas. Às vezes Deus nos dá uma palavra, a gente nem entende, né? Por quê? Mas Ele sabe. Aquilo que nos confronta, com certeza, será aquilo que vai confrontar os nossos irmãos também, né? Porque Deus, Ele deseja que todos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.